Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Temos culto todo domingo em Cachoeiro e Vila Velha. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. É muito bom estarmos aqui e, queridos, Deus tem ministrado muito no meu coração. Hoje no meu quarto eu tive que me conter. Teve um momento que, lá, nos meus momentos, né? A Débora foi ver se estava tudo bem, não mais porque eu estava dando os meus glória a Deus de forma mais, vem aquela palavra exultante. Então eu com essa exultante na cabeça aqui. Mas o Espírito Santo tem sido muito gracioso em trazer algumas revelações na palavra, e como é bom a gente ter entendimento e saber que nós não estamos rodando em círculos. Deus não nos chamou para rodar em círculos no deserto. Deus nos chamou para entrarmos verdadeiramente em Canaã. Entende que Canaã é apenas uma figura daquilo que é real lá na frente. E Deus nos chamou para possuir primeiramente a Hebrom. Hebrom que diz respeito à nossa associação com Deus, a nossa união com Jesus. Queridos, não há nada que nós queiramos mais, e isso eu falo no Espírito, do que estar ligado a Jesus, estar unido a Ele. Essa é a riqueza da glória, da sua herança nos santos. É Ele em você. Essa é a esperança da glória. Cristo em nós. Só que, muitas das vezes, nós não entendemos essas verdades, e os nossos olhos ainda não estão tão iluminados, e a gente começa a olhar para as coisas naturais e achamos que as riquezas estão para o lado de fora, mas não estão. As riquezas não são naturais. A riqueza é Ele. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. A Bíblia diz que nele nós existimos, nos movemos e vivemos. Então, o propósito nosso é Ele em nós. E isso faz toda a diferença. Você pode estar passando pelo pior momento da sua vida, e isso nós não estamos isentos, mas quando você sabe que Ele está com você, você vai falar como o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E não é um lugar legal, é um lugar tenebroso, é um lugar de angústia. E a Bíblia diz que muitas são as aflições dos justos. Mas o salmista ele continua falando: mas eu não vou temer, porque tu estás comigo. Na hora da angústia, queridos, a primeira coisa que nós temos que fazer é despachar o medo. E somente o verdadeiro amor pode lançar fora esse medo. Deus conhece toda a nossa estrutura, sabe como nós somos, Ele sabe quem somos, como funcionamos. Queridos, Ele sabe que nós dependemos daquilo que só Ele dá e só Ele coloca, que é o seu amor, que é a sua presença, que é a sua glória em nós. E não tem como não existe outra forma de se viver verdadeiramente. Eu estou falando de vida, eu não estou falando de existência, eu estou falando de vida. Deus nos chamou para viver uma vida e uma vida abundante. Lógico que nós precisamos de recursos nessa terra, nós precisamos das coisas naturais, mas tudo funciona a partir da nossa Hebrom. Caleb é a figura da igreja que possuiu, pela fé, aquilo que Deus havia prometido. Queridos, Deus nos chamou para possuirmos aquilo que Ele nos prometeu. A Bíblia diz que todas, sem isenção, todas quantas são as promessas de Deus, tem nele, em Jesus, o sim, e por Ele o amém. Olha a importância de Jesus na nossa vida. Só que a conversa, você vê que a conversa, o papo de Deus, Hebreus começa falando assim, que antes Deus falou por meio aos pais, por meio dos profetas, mas agora Ele nos fala por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Entenda que o papo de filho é a respeito de herança, de testamento. Deus quer que nós venhamos conhecer testamento, entender sobre aquilo que foi resolvido na cruz, aquilo que foi concluído na cruz, que foi terminado e está à disposição dos filhos. A questão é que é uma verdade
que somente filhos maduros possuem a herança. Não há como possuirmos herança ainda sendo meninos, crianças, que a Bíblia diz que enquanto o herdeiro é menino, em nada se difere de um escravo. Mas Deus quer que nós venhamos chegar à maturidade. E esse é o propósito da mensagem. É a perseverança que nos leva à maturidade. Deus tem revelado muito fortemente ao meu coração, e eu gosto quando Ele revela, Ele começa a mostrar em todas as Escrituras, em Gênesis, Apocalipse, enfim, são ligações que Ele vai construindo dentro de um versículo e vai fazendo sentido um versículo com o outro, e esse casamento vai acontecendo, e isso vai formando uma estrutura dentro de nós que torna as nossas vidas mais inabaláveis. Deus te chamou para ser constante. Deus chamou para ser inabalável. E inabalável e constante não tem a ver com ausência de problemas, de situações, mas tem a ver com o reino em que você foi inserido, que é inabalável. Entende, queridos? Agora, nós precisamos entender isso, porque isso é uma construção de Deus em nós. E nós precisamos saber e entender essas verdades, saber esperar. Como eu já falei aqui, saber esperar é tão importante nas nossas vidas, porque às vezes nós encaramos a esperança, está demorando, nada acontece. Quanto tempo Deus falou? Você imagina Caleb, com 40 anos, ele recebeu uma promessa, porque ele creu no Senhor, de que ele teria direito à herança. E passaram-se nada mais, nada menos do que 45 anos. E talvez a gente pense assim, mas por que Deus demora tanto para fazer? Que Deus vai demorar o tanto quanto você se torne maduro. Porque Deus, Ele não quer dar para você algo que vai ser prejudicial. Porque tem coisas que parecem ser boas para nós, mas vai nos tirar do propósito, vai nos tirar da vida. Vocês estão me entendendo, irmãos? E às vezes não, e a verdade é que esse tempo de espera, ele tem que saber ser vivido intensamente, tem que saber ser vivido com alegria, porque a Bíblia diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes, perseverantes na tribulação e perseverante na oração. E eu estou gostando de que Deus está ministrando no meu coração, porque está trazendo muita paz ao meu coração, pelo fato de que muitas coisas da minha vida estão demorando muito. E às vezes a gente tem aquele sentimento, né? E quando você não vê algo que não está se manifestando, e você tem a palavra, você tem a revelação, mas as coisas estão demorando. E Deus, com isso, Ele tem me falado, Ele tem me mostrado que nós precisamos saber esperar de uma maneira, como diz, exultando na esperança. Vai eu com essa palavra exultando de novo, mas ela está muito latente no meu coração. É regozijando na esperança. Não é esperança demorada, é uma esperança que você está participando da glória de Deus. Porque a palavra de Deus diz em Hebreus que nós nos tornamos participantes de Cristo se guardarmos firmes até o fim a confiança que tivemos desde o início. Por que é preciso guardar? Porque vem circunstâncias para nos fazer parar. E tem muita coisa que Deus vai falar conosco aqui. Porque isso envolve a correção de Deus. E nós vamos entender até o processo de correção de Deus, esse tempo de promessa e manifestação. E, queridos, eu estou tão convicto do que eu estou falando, e a verdade é que eu quero abrir aqui com vocês em Hebreus 6 para entrar nas Escrituras, para não correr depois com aquilo que eu quero falar. Em Hebreus capítulo 6, olha o que o escritor aos Hebreus diz, no capítulo 6, versículo 9 a 12. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores
e pertencentes à salvação. O nosso propósito está ligado ao que Jesus fez na cruz, a salvação liberada sobre nós, aquilo que ele realizou na cruz. Ele continua falando que, ainda que falamos dessa maneira, porque Deus não é justo para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Repita comigo isso, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós mostrando até o fim, entende? Até o fim. Isso fala de constância. Isso fala de alguém que não se desvia do seu propósito. Alguém que é inabalável diante da circunstância. E ele fala assim, que até o fim mostre a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Como que nós herdamos as promessas? Pela fé e pela longanimidade. Nós não podemos roubar nenhuma dessas duas palavras. Se nós fôssemos continuar e começar a falar de Abraão que soube esperar, ele vai falar de todo esse processo de esperança, ele fala da âncora da alma, que é a esperança proposta por Deus em cima de uma promessa de um Deus que é verdadeiro, que ainda fez um juramento. Mas ele está falando isso, olha, saiba viver a esperança, e isso nós precisamos entender, servindo. É uma maneira de Deus, porque o ambiente da igreja, o ambiente do reino, o ambiente de servir, o ambiente de estar pronto, com prontidão, é um ambiente em que você vai estar se desenvolvendo, amadurecendo, avançando. E eu quero chamar a atenção aqui para duas palavras aqui, que é diligência e indolente. A palavra diligência vem do grego spode, que significa ansiedade em executar, promover ou empenhar-se por algo, fazer com toda a diligência, interessar-se com muita seriedade. Queridos, por mais que nós falemos da graça e ministramos a graça nos traz um ambiente de liberdade. E eu falei aqui, eu continuo falando que liberdade é você fazer a melhor escolha. Não é você escolher qualquer coisa. É saber escolher. A palavra de Deus diz, escolha, pois, a vida. Isso é liberdade, liberdade para escolher. O que você escolhe? Entende? Aquilo que você opta, aquilo que você deseja abrir mão e estabelecer para você, isso é liberdade. Deus te dá uma liberdade. Desde o Éden, Deus deu liberdade para o homem. Todas as árvores você pode comer livremente. Agora, essa árvore aqui, ela vai te trazer vida. Agora, essa árvore aqui te traz morte. É liberdade. Paulo, ele fala, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, porque nós temos uma carne, e a carne, ela tem os seus anseios, porque a carne não sabe, e ela não é, a carne está morta, a carne é a ação do pecado em nós, é aquela parte caída, e a carne não é o nosso corpo em si, o nosso corpo é templo do Espírito Santo, entende? Mas a carne é essa ação da concupiscência em nós que nos faz ser atraídos por aquilo que não traz vida. E nós precisamos saber lidar com a carne. A carne não vai nos ajudar a escolher a coisa, a boa parte. E Deus quer que nós escolhamos a boa parte. Por isso que nos deu o seu Espírito, para nos ajudar a escolher a melhor parte na nossa vida. E a carne é engraçadinha, né? Ela acha, nossa, a graça é boa, hein? Ela consegue achar na graça
um lugar para escolher aquilo que vai satisfazer a ela. Mas entende que Paulo ele fala assim, a graça seja com o vosso espírito. Com o vosso espírito. Fala assim, eu sou espírito. Nascido de Deus. Tem o mesmo DNA dele. Não é diferente, queridos. Nós não somos mais nascidos da carne e do sangue. Da carne e do sangue nós herdamos tudo que Adão tinha. Mas nascido de Deus nós herdamos tudo que Deus é. É isso. Se herdou o que Deus é. A maior herança, eu volto a falar, não é visível. A maior herança é espiritual. Mas é real. É real, queridos. O mundo espiritual é muito mais real do que o físico. O físico está se deteriorando. O mundo espiritual permanece. Então, vale a pena nós atentarmos para as verdades espirituais, para que nós venhamos viver nas regiões celestiais, naquilo que Deus tem para nós. Vivendo na terra, mas como cidadão do céu. Então, entenda que diligência é você se interessar com muita seriedade no propósito de Deus, no servir a Ele. Você encarar com mais seriedade aquilo que você se propôs e se dedicou a fazer no corpo, para aquilo que Deus chamou para fazer, e agir com seriedade, não como menino que é sim e não, mas que você realmente assuma um compromisso, assuma uma verdade, um posicionamento, entende, queridos? Isso é diligência. E ele fala assim, para que vocês não se tornem indolentes. O que é indolentes? Vem do grego notros, que significa lento, moroso, preguiçoso. Vocês me entendem? Não tem disposição. Vamos para a casa do Senhor adorar. Nossa. Porque a carne está dominando. Ela está governando. Vamos orar. Entende? É a carne querendo impedir. Vamos servir, vamos fazer algo para o Senhor. É lento, é vagaroso. Olha uma necessidade, mas não tem a coragem de estender a mão. Entende, queridos? E há tantas necessidades no nosso meio, e às vezes nós somos indiferentes, mas Deus nos chama para essa diligência, querido, e Deus nos chama para essa verdade, esse fervor de espírito, ser de fervorosos no espírito, servindo a Deus. Aí por isso que ele continua falando assim, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Mas amém, glórias a Deus, por isso que, como diz em Romanos 12, 11 e 12, vou ler na NVT aqui, que diz assim, olha, jamais sejam, quê? Preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmos. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. E deixa eu voltar aqui. Eu entendo que cada chamado de Deus para a nossa vida, cada exortação, cada pedido, cada solicitação, existe da parte de Deus a graça para nós realizarmos aquilo. Se Deus não me desse graça para estar aqui, eu não estaria. Ou estaria tentando fazer na minha força, buscando todos os recursos humanos possíveis para poder realizar aquilo que somente em Deus eu posso fazer. Para cada tarefa, para cada habilidade em Deus, para tudo que você precisa da força dele. Queridos, nós precisamos entender que nós somos igual essa lâmpada aqui, ó. Se não ligar a energia, não funciona. A Bíblia diz que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor, lâmpada dele. Então nós precisamos do Espírito Santo para acender essa lâmpada, para nos fortalecer. Todos nós passamos por esses momentos de preguiça, de indolência, de falta de diligência, disciplina, algo que é natural do homem, algo que nós passamos. Mas nós não podemos ficar nesse lugar de comodismo, porque esse lugar de comodismo é um lugar de escravidão. Egito é chamado casa da servidão, casa da escravidão. Interessante ligar casa à escravidão, porque casa é lugar de aconchego, sim ou não? Casa é lugar de proteção, lugar de bênção, alegria. Mas Egito é um lugar chamado casa da servidão, casa de escravidão. E as aflições vieram sobre o povo lá no Egito, e eles começaram a ficar incomodados. Então, pasmem, quando às vezes vêm as aflições,
para nos tirar desse lugar de comodismo que nós estamos às vezes. Porque se às vezes não tem aflições, orar para quê? Está tudo tão bom. Para que eu vou... não precisamos, está tudo fluindo, está tudo bem. Mas você sabe, queridos, não é assim. Existe um lugar de maturidade para avançar, um lugar de avanço nas nossas vidas que Deus tem para nós. E na hora que nós percebemos, nós assim... Deixa o seu espírito te incomodar. Deixa o seu espírito dizer assim, nossa, não está legal isso. Porque o descanso não nos deixa inativos. O descanso nos leva para o agir de Deus em nós. Paulo, ele fala assim, olha, eu trabalhei muito mais que todos os outros apóstolos. Mas não eu, mas a graça de Deus em mim. E ele diz, pela graça eu sou o que sou. Ele está dizendo, eu fiz pela lei, eu me esforcei, eu me empenhei. Não, ele está dizendo, pela graça eu sou o que sou. Graça é favor para ser aquilo que você não pode ser. Deus te deu uma identidade na graça. E nós precisamos assumir a nossa identidade. A nossa identidade carnal, sanguínea, ela está crucificada com Cristo. Agora nós recebemos, a Páscoa é isso, é a ressurreição, é a nossa união com Ele, para experimentarmos o que Ele é hoje. Mas vamos lá, vamos ver essa perseverança de Caleb, porque tem muito a ver com aquilo que nós estamos falando aqui, porque Caleb, 45 anos passaram, e esse homem não desanimou. Pode ter passado por um momento de desânimo, sim, mas ele se fortaleceu no Senhor. Vamos ver em Josué 14, 6 a 11, o que diz? Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, fala assim, Caleb. Quando todo mundo falar, eu continuo. E Caleb. Quem não estiver falando, eu vou repetir. E Caleb. Todo mundo tem que falar, amém? Para despertar aí do sono. E Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos de idade, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe relatei como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo, desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei. Fala assim, perseverei. Ele perseverou em seguir o Senhor, meu Deus. Queridos, nós somente perseveramos quando temos a adversidade para continuar. A perseverança é um atributo para quem precisa, diante das tribulações, continuar. E o bom é saber que isso não vem de vós, é dom de Deus. Você não vai encontrar a força para perseverar em você, mas no Senhor. Aí ele continua falando assim, então ele falou uma vez que perseverei. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir o Senhor, o meu Deus. Eis agora, o Senhor me conservou em vida, como prometeu, 45 anos, desde que o Senhor falou essa palavra. Então agora eu estou com 85 anos. Falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele, como para voltar. Vocês me entendem, queridos? A força desse homem foi renovada. Porque aqueles que sabem esperar, eles esperam no Senhor e renovarão as suas forças. Quando estamos cansados, desanimados, é porque nós precisamos corrigir a nossa esperança. Sua alma está clamando, sua alma está pedindo socorro.
E esse socorro, você deve ir para o refúgio. O refúgio é a esperança proposta. A Bíblia diz que a esperança proposta, ela é como uma âncora para a nossa alma. A âncora, ela vai te estabilizar em tempos de tempestade. Vê que a linguagem de Deus é te colocar estável, constante, inabalável, que não sai da rota, mas persevera, porque você conseguiu conectar a força do Senhor na esperança proposta. Esse é o segredo. Motivos para parar de esperar e de perseverar, nós temos talvez muitos. Eu tenho bastante. Mas Deus tem dado graça para continuar. Amém, queridos? E não faz sentido você ser filho de Deus e não possuir o que Deus prometeu para você. Não faz sentido ser filho de Deus e achar que as suas conquistas são naturais. Não faz sentido você não participar de quem Jesus é. Jesus é santo, Ele é curado, Ele é abençoado, Ele é tudo. E é em todos. E nós precisamos de ter essa consciência. E Ele continua falando aqui que estou ainda forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora vamos conversar um pouquinho sobre perseverança. A perseverança que é destacada nesses versículos em Josué. A perseverança está aqui no hebraico. Todos sabemos que o Velho Testamento ele foi escrito em hebraico, e nós vamos ver o que significa essa perseverança aqui no hebraico, que vem do hebraico, se chama malé, que significa encher, estar cheio, plenitude, estar completo, estar terminado. Isso nos aponta para um lugar de maturidade. Então, a perseverança ali diz respeito ao estar completo. Então, a perseverança é isso aqui no hebraico. Agora, vamos ver o que Tiago, no livro de Tiago, diz sobre perseverança. Eu comecei a meditar em Tiago também. Que carta maravilhosa, que carta preciosa, principalmente o capítulo 1, tem tanta revelação. É muito bom você degustar a palavra de Deus. E como é gostoso. Quando eu estava meditando, eu não senti fome, porque a palavra estava preenchendo o meu ser. E nós precisamos disso. Às vezes tirar momentos de ficar só você e a palavra e o Espírito. Ter esse tempo. E Deus fazendo isso você e te deixando num lugar que não é terreno. Você pode estar no pior lugar possível, mas se você está o Espírito, a palavra, e você sendo ministrado ali, queridos, ali se torna o seu Éden. Em Tiago capítulo 1, versículo 2, não é uma versão fácil de ler aqui para nós entendermos, ele diz assim: meus irmãos, considerem como motivo de alegria. Na revista atualizada, dizem grande alegria, o fato de passarem por vários tipos de provações. E ele não está brincando com você. Estar alegre em momento de tribulação, de provação. Deus não está brincando com você, queridos. Existe algo, existe uma revelação para isso. Ele continua falando assim, olha, pois vocês sabem que a sua fé, depois de ter sido colocada à prova e confirmada, produz perseverança. Em Romanos diz, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, mediante Jesus Cristo, em quem temos acesso pela fé a esta graça de ser justificado por Deus, de Deus te enxergar como justo, como alguém que tem direito à promessa, como alguém que é herdeiro. Ele continua falando, e nos gloriamos, que não pode faltar no fator justificação pela fé, a falta de se gloriar na esperança. Na esperança de quê? Da glória de Deus.
Eu sou justificado pela fé e me glorio na esperança da glória de Deus. Porque antes, diz que o pecado fez separação entre o homem e Deus, e todos ficaram separados da glória de Deus. Gosto da versão que diz que todos carecem da glória de Deus. E às vezes nós não percebemos o quanto nós carecemos da glória de Deus. E quando nós não entendemos isso, nós necessitamos da glória dos homens. Eu preciso do elogio. Eu preciso ser aceito. Eu preciso ser amado. Eu preciso que alguém fale bem de mim. Porque eu não entendi o quanto que a glória de Deus preenche a nossa vida, a nossa existência. Vocês estão me entendendo? Isso é uma verdade tão gloriosa. Depois vocês anotem em João, Evangelho de João, capítulo 5, para vocês meditarem. Lá no finalzinho, ele fala: vocês buscam elogios dos outros e não procuram a glória de Deus. Jesus está explicando isso que eu estou falando com vocês. Eu não estou falando da minha cabeça. Então é importante. Ele está dizendo assim, olha, uma vez você se gloriou na esperança da glória de Deus, ele fala assim, não somente isso, mas também se glorie nas... Fala assim, tribulações. Fala, gente, tribulações. Vocês têm medo de falar tribulações? Isso não vai chamar a existência de tribulações na vida de vocês, não. Ela já vem sem você chamar a existência. Porque no mundo nós vamos ter isso, irmãos. Mas nós precisamos encarar as tribulações não como algo terminal, mas algo que nos vai nos fazer levantar. Eu acho interessante, né, que dizem, né, e eu acho que interessante que cabe bem, né, são os ventos contrários que fazem a aeronave decolar. Ventos contrários fazem parte da nossa vida. Só que nós temos que ser homens e mulheres adultos, maduros, para não desviar a rota, para não pegar atalho. E ele fala assim, eu estou lá em Romanos 5, né? Nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz o quê? Paciência, patience, ou perseverança. E a perseverança produz um caráter aprovado. Isso é maturidade. Caráter aprovado. Você passou pela prova. Dando glória a Deus, né, Daiane? Passou pela prova e foi aprovado. Quantos que na hora da prova deixam de fazer algo que deveriam fazer? Na hora das circunstâncias difíceis, abrem mão do propósito. Não foi aprovado. Eu não estou dizendo que vocês foram reprovados, porque a Bíblia diz que nós não somos reprovados no Senhor. Mas eu quero ser aprovado. Você não? Porque somente quem é aprovado que herda. Faz parte, queridos. Faz parte. Deus está trazendo um entendimento para nós muito, muito glorioso. Aí ele fala assim, olha, e o caráter aprovado, ele produz o quê? Esperança. E essa esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado nos nossos corações. E quando ele diz, se o amor de Deus é derramado nos nossos corações, então a glória dele também é. Jesus estava lá no monte da transfiguração, Pedro, o sol, estava igual assim, eu olhando assim, por essa luz forte no meu rosto, era como Pedro olhando para Jesus, nem incomparável, como o sol brilhando. E Pedro relata isso lá na sua segunda carta, no capítulo 1, e diz assim, Jesus recebeu honra e glória do Pai quando ouviu a voz transmitida pela glória excelsa. Este é meu Filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Isso quer dizer que a comunicação do amor transmite honra e glória para a sua vida. E honra e glória transforma o seu ser. Glória, essa honra e glória faz com que você não se desvie do propósito. Você esteja firmado para passar por tentações, provações, sem te desviar do propósito. Por isso que também Jesus recebeu essa mesma voz quando ele estava sendo batizado por João Batista e depois pode ir para o deserto. 40 dias sendo tentado pelo diabo. E Jesus firme e inabalável. Se entende
a voz que ecoava no coração de Jesus durante os momentos de tempestade, no momento de tentação no deserto. É a voz que ele ouviu: este é meu filho amado, eu sou o filho amado, e Deus tem prazer em mim. Ele não está falando que os homens têm prazer, está falando que Deus tem prazer. Queridos, eu oro para que os nossos olhos do coração sejam abertos para entender essa verdade, que é tão gloriosa em nossa vida, essa verdade é tão gloriosa. E voltando para Tiago, ele diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa. Quer dizer, não pare no caminho. Eu falo que perseverança não tem prazo de validade, queridos. Ele fala assim: deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o quê? Perfeitos e completos, sem faltar nada na vida de vocês. Isso está falando de maturidade. Agora, a palavra perseverança aqui é do grego upomone. Depois eu vou fazer a comparação dessa palavra perseverança aqui com o hebraico. Diz assim: estabilidade, constância, tolerância, característica da pessoa que não se desvia de seu propósito, de sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Agora, quando nós comparamos os dois significados da palavra perseverança lá com Caleb e aqui no livro de Tiago, lá no livro de Caleb diz estar completo, terminado. E aqui está dizendo que essa perseverança significa não se desviar do seu propósito, ser constante, ser firme. Ela te leva para esse lugar de completude. Existe isso? Isso de maturidade. Então a perseverança tem um propósito na sua vida de te levar para um lugar de maturidade. Entende que esses 45 anos de Caleb não foram fáceis? Ele estava no deserto, eles. Ele estava vendo seus irmãos morrerem. Ele estava sendo bombardeado. Deus não vai cumprir isso não, hein? Mas a Bíblia diz que ele perseverou em seguir o Senhor. Voltando, eu não posso abrir mão daquilo que Deus me chamou para fazer e para ser. Mesmo quando tudo está demorando. Mesmo quando as coisas não estão acontecendo. Eu preciso continuar. E pelo contrário, eu preciso avançar. Crescer mais ainda, ser mais fervoroso ainda, servindo ao Senhor todos os dias. Deus quer que nós sejamos uma igreja madura que vai possuir a nossa Hebron. Quantos querem possuir Hebron? Isso é interessante. Se nós formos continuar no livro de Tiago, nós veríamos Tiago, no livro de Tiago dizendo assim, que nós devemos ter grande gozo e fala assim: quando nós passarmos por tribulações e sermos aprovados, nós recebemos a coroa da vida. Ele fala assim: gente, peça sabedorias a Deus que te dá livremente, mas peça porém com fé, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar que é lançada de uma parte para outra. Homem inconstante em todos os seus caminhos. O que você acha que vai receber do Senhor? Nada. Quando a Bíblia diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, do Pai das luzes, que não há mudança, não há variação. Está dizendo o seguinte: Deus é estável. Deus não tem problema de ser instável. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Não, Deus não tem esse problema, queridos. E muitas das vezes, a instabilidade reflete o quanto nós estamos desconhecendo ou falta a revelação do Deus estável. Deus que não é homem para que minta. Nós refletimos a imagem do Deus que nós conhecemos. Você se torna estável o quanto você entende que Deus é estável. Deus quer que você entenda que Ele é fiel, mesmo diante da circunstância. Agora, essas circunstâncias estão vindo para que você seja firmado, perseverante, sendo completo. Agora, eu quero ir com vocês, e eu já falei aqui nesse Tiago 1,12, para nós ganharmos tempo, em Hebreus capítulo 12,
que fala da correção de Deus. Que maravilhoso isso. Diante dessa correção surgem tantos assuntos, da punição, da condenação. Deus está punindo, Deus está colocando enfermidade, Deus está colocando isso, a gente sabe que não é nada disso. Mas olha o que diz, a partir do versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe está proposta, entende que existe uma alegria proposta na perseverança da tribulação que você está pensando? O diabo está dizendo o seguinte: não vai dar certo, vai morrer, vai perecer. Mas a perseverança, quando você entende com quem você está unido, por mais que seja difícil, você vai ter a convicção do Espírito, vai ressuscitar, vai produzir glória, vai avançar. Aí ele continua falando aqui, olha, alegria proposta, ele tinha uma alegria proposta, então ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, estando assentado à destra do trono de Deus. Está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma, para que vocês não fiquem desanimados, para que vocês não fiquem assim, preguiçosos. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus os trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, então viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os seus pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Agora, entenda uma coisa aqui. Quem são essas nuvens de testemunhas? Vamos ver algumas verdades. Essas nuvens de testemunhas apontam para Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé, que deram um bom testemunho da fé. Porém, esses heróis da fé, eles não tiveram uma promessa concretizada. E que promessa é essa? É ter Cristo em você. É ter essa associação. Eles tinham apenas Hebron, apenas uma sombra da imagem perfeita que nós temos hoje. Entende? Eles não podiam participar da realidade que nós temos em Cristo hoje. Aí está dizendo o seguinte: olha, gente, nós temos uma nuvem de testemunha, e essas testemunhas participaram apenas da sombra. Vocês têm a imagem real das coisas. Agora, aí ele continua falando assim: desembaracemos do peso e do pecado que nos torna vagarosos. Em Hebreus 12, 1, no NVT, diz assim, olha, portanto, versículo 1. Portanto, uma vez que estamos rodeados
de tão grande multidão de testemunhas, livremos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Então, essa vagarosidade, essa falta de prontidão, de fervor, é por causa do peso do pecado. O peso que está nos rodeando. Agora, ele nos dá uma orientação para nós corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Existe algo proposto para você, que é ser como Jesus é. Essa é a sua grande carreira, queridos. Lembra em Efésios capítulo 4, fala que Deus colocou uns como apóstolos, como mestres, profetas, evangelistas, pastores, para que a edificação do corpo de Cristo, serviço dos santos, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento de Deus e a maturidade do Filho. Você foi chamado para ser maduro. Você foi chamado para ser constante. E não como meninos, que é levado por todo vento de doutrina. Vocês veem a conexão? Então, Deus quer que você tenha esse propósito. Eu fui chamado para ser maduro. Eu estou muito inconstante. Eu estou muito vagaroso. Eu estou muito lento. Eu estou muito lerdo. Amém, irmãos? Estou me sentindo assim. Você não é isso. Estar não é quem você é. Mas nós precisamos ficar inconformados. Aí ele continua falando aqui, continua não, mas eu trago mais uma verdade aqui, que é olhar firmemente para Jesus, para que nós não sejamos vagarosos, porque quando você olha para Jesus, você é iluminado, queridos. Olhando para Ele, todos que olharam para Ele foram iluminados. Olhando para aquele que suportou oposições, que suportou a cruz. E se você participa da glória dele, você também participa dos sofrimentos. Então, cada sofrimento que você passa, você vai olhar e ver que Jesus passou num nível muito maior para se associar com você. Lembre-se de quem você está associado no momento da sua dor. Lembre-se com quem você está associado no momento da sua tribulação. Porque esse também que você está associado, ele passou por níveis piores. Por isso que o escritor fala assim, olha, vocês não têm que resistir até o sangue contra o pecado. Porque Jesus teve que até o sangue derramar as gotas de sangue para se associar com você. Mas agora, onde ele está? Assentado à destra do trono da majestade. No lugar de glória, no lugar de honra, lugar de bênção, lugar de favor. E a Bíblia fala assim, Deus corrige e açoita o filho que ama. A correção está ligado a treinamento. É paideia. Treinamento de crianças. Que nós estamos aqui para ser treinados. Deus ministrou algum tempo atrás que a igreja é o centro de treinamento. De treinamento. Agora, infelizmente, tem lugares e igrejas que não contribuem porque faz da igreja um parque de diversão. E não vai haver desenvolvimento. Vai haver entretenimento, distração. Quando nós precisamos de perseverar nos tempos de tribulação. Firmado na palavra. Ser maduro. Ser completo. Ser aquilo que Deus nos chamou para ser. E aqui o escritor fala que essa perseverança, e voltando também, eu estou querendo correr, está vendo? Fala do açoite, diz respeito às situações difíceis que nós passamos. Todos nós passamos situações difíceis, são os açoites. Encare as situações difíceis como um lugar de correção em Deus, e correção para você ser aperfeiçoado, para você olhar para Jesus, para você contemplar a face dele, para você ser transformado na imagem dele, e não na imagem da tribulação que você está passando, mas na imagem daquele que venceu e suportou todas as coisas. Agora, interessante que ele diz assim, a perseverança nos leva à disciplina, e a disciplina
ela concorda com a diligência. Então, quando você está perseverando com diligência e disciplina, você está caminhando passos largos à sua maturidade. Quantos querem ser maduros? Amém, queridos? Deus nos chamou para perseverar em todo o tempo. E a última verdade que eu tiro desse texto é que a disciplina é para nos tornar participantes. Vocês vão ler ali, ele diz que a disciplina, a perseverança é para nos tornar participantes da santidade de Deus. É para nos tornar participantes de quem Deus é. Quando você está na tribulação, você tira as suas expectativas de você e do outro. Você coloca suas expectativas em Deus. E quando você coloca a sua expectativa em Deus, você está participando daquilo que é. Nós somos chamados para participar de quem Ele é. Você sabe o que significa essa palavra participar? É metalambano. É ser sócio ou companheiro de... É sua Hebron. É a sua Hebron. Entende que o que você está passando, o que você tem passado, você consegue enxergar agora que Deus está te chamando para você se tornar participante dele? Participa de quem eu sou. Essa é a correção de Deus sobre a sua vida, queridos. Porque quando você participa de quem Deus é, você vai manifestar frutos de justiça. E eu quero ler aqui o Hebreus 12, 11, na versão, na NBV, que diz assim: não é nada agradável ser corrigido na hora em que está acontecendo, ela causa tristeza. Mas depois podemos ver que produz fruto de justiça e paz, para aqueles que pela correção foram exercitados. Portanto, tomem um novo vigor para as suas mãos cansadas, e firmem-se em seus joelhos trêmulos, e tracem um caminho reto e plano para os pés, para que aqueles que seguem vocês, embora fracos e mancos, não caiam nem se desviem, mas tornam-se fortes. E como, para fechar, Hebreus 12, 28, assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável. O que eu devo reter? Retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Vocês entenderam, queridos? Esse lugar que Deus tem para nós. E eu vou terminar agora com vocês, vamos colocar de pé. E vocês vão ver que a oração de Colossenses, no capítulo 1, faz muito sentido para tudo o que nós ministramos aqui hoje. Para tudo que Deus tem para nós. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, e eu vou orar com vocês, vocês concordem. Pai, que o Senhor nos dê conhecimento, entendimento espiritual, do pleno conhecimento da Tua vontade, para que nós venhamos viver do modo digno que agrada a Ti, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento do Senhor, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da Sua glória, para que nós tenhamos perseverança, longanimidade com gozo, dando graças a Ti, Pai, que nos fez dignos de participar da herança dos santos na luz. Obrigado, Pai. O Senhor nos fez digno para participar dessa herança, de participar de quem Jesus é, de participar da sua realidade, participar da sua santidade, participar do seu amor, participar da sua glória, porque nós nos tornamos sócios. Nós nos tornamos associados nisso. E, Senhor, e tudo que nós precisamos vem do Senhor. Tudo que precisamos, se precisamos de alegria, vem do Senhor, de perseverança vem do Senhor, tudo vem de Ti, Senhor. Por isso que tudo rende glórias e graças ao Senhor, o Senhor que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera.
tem um poder disponível, Pai, operando em nós. Um poder que nos faz perseverantes, um poder que nos faz avançar diante das dificuldades. Pai, é esse poder que vai nos transformar, Senhor, e nos fazer filhos maduros que possuem a herança e participam de quem Jesus é. Senhor, nos chamou para participarmos dessa glória, Senhor, porque o Senhor nos ama com amor incondicional, Pai. Por isso eu oro pela igreja, Pai, para que nós sejamos fortalecidos, que a igreja se renda mais a cada dia a Ti, em louvor, em adoração a Ti, que os nossos olhos sejam abertos e iluminados para contemplar que a maior riqueza que nós precisamos e podemos ter, e o que é o melhor para nós, é aquela que o Senhor nos deu, que é Cristo em nós. E nós te agradecemos por isso, Pai, no nome de Jesus. Amém, irmãos?